Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos vivendo um propósito muito especial para o mês de dezembro, Eu estarei um grande propósito de oração por todos no primeiro dia, do mês, de dezembro. No dia 1º de dezembro, eu estarei subindo um monte com um propósito muito especial. Você que faz parte desta obra, deste ministério, você que nos acompanha de uma forma ou de outra, você pode estar participando desse propósito tão poderoso e especial que nós estamos vivendo. Eu estarei levando o seu nome para o monte, na madrugada da segunda-feira, dia 1º de dezembro, em um propósito muito especial. Você pode fazer parte deste propósito em nome de Jesus Cristo, tá? A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 28, no versículo 10, a Bíblia faz menção a respeito de um homem chamado Jacó. Jacó, que saiu da casa dos seus pais, fugitivo, com medo do seu irmão Esaú, que o mesmo queria lhe matar. Saiu, meus irmãos, sem perspectiva, sem direção. Saiu pela fé, crendo em uma promessa de Deus sobre a sua vida. Este foi Jacó. Jacó não saiu, meus irmãos, com um projeto escrito, não. Jacó saiu, meus irmãos, com um propósito e com um projeto espiritual sobre a sua vida. Após andar o dia todo, ao deitar, ao anoitecer, no entardecer, no cair do sol da tarde, ele põe a sua cabeça sobre uma pedra. E ali, meus irmãos, Jacó dorme e sonha com uma escada que subia até os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por esta escada. Este era Jacó. E quando Jacó, meus irmãos, nesse sonho ele vê, ele percebe, ele está ali, meus irmãos, ouvindo a voz do próprio Deus falando com ele. Olha o que diz a palavra de Deus. E sonhou, e eis, era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Que coisa maravilhosa. Jacó, que saiu, meus irmãos, sem um projeto escrito, sem uma perspectiva, uma direção certa, mas saiu pela fé. A fé, meus irmãos, é o que nos sustenta, é o que nos mantém. Alguém diz: pastor, qual é a motivação que eu devo ter para eu prosseguir, continuar e não desanimar nos momentos difíceis da minha vida? Qual é a expectativa, a motivação que eu devo ter para não desistir em meio às crises, os problemas, as lutas que surgem sobre a minha vida? É a fé. A fé é o que nos sustenta nos momentos, nos desertos mais difíceis e solitários da nossa vida. Jacó foi um destes que saiu crendo pela fé, mas no deserto Deus apareceu para ele.
ele fez uma promessa, né? Na verdade, confirmou uma promessa que Deus já tinha feito a Abraão e Isaac. E confirmou para Jacó que ele estava peregrinando sobre aquela terra, mas que Deus daria a ele e a sua descendência. É isso que Deus ele faz, meus irmãos. Promessa esta, meus irmãos, que hoje se cumpre na minha vida e na sua. Porque quando Deus fez uma promessa a Abraão, Deus disse que através da vida e da descendência de Abraão, todas as nações da terra iriam ser alcançadas e abençoadas. Abraão, meus irmãos, ele foi o pai da fé, ele foi, meus irmãos, o patriarca ali, com Isaac e Jacó, dos israelitas. Mas eu e você não somos israelitas, nós não somos judeus. E como nós fazemos parte desta promessa? E como a promessa de Deus que foi feita a Abraão, Isaac e Jacó chega até nós? Chega por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, ele veio alcançar todas as nações. Em Cristo Jesus, todos nós somos alcançados por meio desta promessa. Uma promessa eterna de salvação, uma promessa eterna de que Deus ele está cuidando de nós, de que nós somos abençoados, que nós somos benditos do Senhor em Cristo Jesus. E Deus disse para Jacó: eis que eu sou o Senhor. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. E esta terra em que estás deitado, eu darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse: olha, Jacó. Deus disse: olha, Jacó, a tua semente será como o pó da terra, e vai se estender-se para o ocidente, o oriente, o norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Como que, meus irmãos, que em Jacó e na semente de Jacó se estendeu-se, meus irmãos, para todos os lugares da terra? Como, meus irmãos, que todas as famílias da terra serão benditas pela semente de Jacó, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que cumpre essa promessa de Deus, que Deus faz, meus irmãos, que Deus aqui, na verdade, só confirma para Jacó, porque Deus já tinha feito para Abraão, avô de Jacó, em que todas as nações, todas as famílias da terra iriam ser benditas por meio destes homens, iriam ser abençoadas. Você que está me ouvindo, você tem esta promessa de que você é abençoado, você é abençoada, que você será bendito, bendita, isso mesmo, por meio desta palavra que Deus direcionou para Jacó, que Deus direcionou para Abraão, isso mesmo. E alguém diz assim: mas como? Eu não sou israelita. Nós não somos israelitas, mas nós, meus irmãos, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, fomos adotados. Nós, meus irmãos, somos, meus irmãos, filhos do Deus Altíssimo, pelo seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio para trazer a salvação para o judeu, para o grego, para o gentil. Jesus, meus irmãos, ele veio trazer a salvação para todos. Quando eu digo que nós fomos adotados, é porque nós estávamos destituídos, nós estávamos longe, mas em Cristo, nós, meus irmãos, nos aproximamos, nos chegamos, nós recebemos essa adoção de filhos agora, de Deus, por meio de Jesus Cristo.
Aleluia. Pois então creia, acredite, não desanime. Nós devemos viver pela fé. Se Jacó, meus irmãos, ele creu na palavra de Deus e se cumpriu, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, para pai de uma grande nação e de uma grande multidão. Se um homem que estava peregrinando em uma terra longe e distante, que não lhe pertencia, havia só uma palavra, Deus cumpriu. Deus, meus irmãos, é um Deus de promessas que cumpre. Deus, ele realiza a sua palavra. E nós devemos crer, nós devemos acreditar. Nós devemos, meus irmãos, prosseguir, ser motivados pela fé, pela palavra de Deus, pela esperança de que em Deus, isso mesmo, por meio do seu Filho Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. E Deus disse para Jacó: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que eu tenha te dito. Deus disse: eu sou contigo, Jacó. Eu irei te guardar por onde você estiver. Onde você for, eu estarei contigo e irei te guardar. E farei te tornar a esta terra, porque eu não te deixarei até que eu tenha te feito, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Meus irmãos, quando Jacó acorda daquele sono, ele, meus irmãos, percebeu que no deserto, num lugar distante, sombrio, Deus estava ali com ele. Deus estava com Jacó naquele lugar deserto, sozinho, dormindo com a cabeça sobre uma pedra. E nós devemos crer, acreditar e não desanimar, que Deus, ele está conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Jacó disse: aqui é a casa de Deus, e eu não sabia. Aqui é a casa de Deus, e eu não sabia. Aqui é o lugar que dá entrada aos céus, e eu não sabia. Você já imaginou para pensar nisso? Deus estava ali com Jacó naquele lugar. E se você crer, Deus, ele está aí com você no deserto, no lugar difícil, na luta, na peleja, em casa, no hospital, em um presídio. Se a gente crê, acredita, põe a nossa vida diante do Senhor, ali ele está conosco. É a gente crer, acreditar. É a gente acreditar, meus irmãos, que esta palavra, esta promessa se cumpre na minha vida e na sua. Porque Jesus Cristo, ele veio para nos alcançar, para nos salvar, para nos fazer participante da promessa eterna do Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Nós somos participantes, por meio de Jesus Cristo, de todas as promessas de Deus que estão escritas aqui neste livro. Nós somos participantes. Você é participante. E nós não devemos abrir mão, nós não devemos desanimar de forma nenhuma. Deus disse: todas as famílias serão benditas pela tua semente, Jacó. Irão ser abençoadas, alcançadas. E para isso Jesus Cristo, ele veio. Para trazer a bênção, a salvação, para nos alcançar. Pois então creia, acredite. Quando Jacó levanta, meus irmãos, e acorda daquele sono, e reconhece que Deus estava ali naquele lugar, Jacó, meus irmãos, ele faz um voto com Deus. Ele faz uma aliança com Deus, uma aliança, um voto de fidelidade, de compromisso. Ele sabia, se Deus estava com ele, Deus iria, meus irmãos, cumprir com a sua palavra. E Jacó disse: se a tua palavra que tu direcionaste para mim é verdadeira, eu aqui faço uma aliança e um voto contigo. Então levantou Jacó pela manhã de madrugada,
e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Jacó pega aquela pedra e derrama azeite sobre ela e ali faz um voto. O azeite, meus irmãos, era um símbolo da aliança que estava sendo feita ali entre Jacó e Deus. Era o símbolo, era a aliança. Isso mesmo. Jesus Cristo, ele veio trazer esta aliança entre mim e você. Nós temos esta aliança por meio de Jesus Cristo. E Jacó, meus irmãos, derrama esse azeite e faz um voto. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, mas Deus era com ele, mas se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Para você ver, meus irmãos, o risco, o perigo, a situação que Jacó está. Jacó, meus irmãos, ele, diante das circunstâncias e das situações, ele estava em um beco sem saída, ele estava, meus irmãos, sem rumo, sem direção. Mas ele, meus irmãos, encontrou a direção para a sua vida, que era Deus, era o Senhor. Ele encontrou o que ele precisava, que era a direção e uma aliança com Deus Todo-Poderoso. E ele disse: o Senhor me tornar em paz, me guardar, me livrar, me ajudar, me guardar nesta viagem. Aqui eu tenho um voto contigo. Ele disse: me der pão para comer, vestes para vestir, trazer eu à casa dos meus pais. E esta pedra que eu tenho posto diante de ti, e tenho derramado este azeite, ele disse: esse lugar será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, ele disse, certamente eu te darei uma 10ª parte, te darei o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me der. Jacó foi um homem que prosperou no deserto. Prosperou, meus irmãos, na casa do seu sogro, que era Labão. Isso mesmo. Labão foi, meus irmãos, injusto com ele. Labão, meus irmãos, fez de tudo para reter, mas Deus fez com que Jacó prosperasse naquele lugar. Jacó esperou 14 anos para casar com a esposa, com a mulher que ele desejava. 14 anos. Trabalhou, esperou, mas Deus cumpriu com a promessa que estava sobre a vida dele. Deus, ele cumpre com todas as promessas que ele faz sobre as nossas vidas. Só é a gente crer, só é a gente acreditar. Eu estarei, meus irmãos, fazendo um ato profético. Eu estarei, meus irmãos, sendo Jacó, aqui ele fez um voto por ele. Eu estarei, meus irmãos, sendo um Jacó em oração, em intercessão pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Nesse dia 1º de dezembro, eu estarei, meus irmãos, subindo um monte na madrugada. Eu estarei, meus irmãos, levando o nome de todos os dizimistas que têm semeado nesta obra, têm nos ajudado neste propósito, na obra e na casa de Deus, nesse ministério, onde tem, meus irmãos, alcançado, ajudado, abençoado vidas. Jacó, meus irmãos, ele disse: se o Senhor for comigo, me abençoar, 10% de tudo que o Senhor me der, assim eu lhe darei. Foi um voto, uma aliança. Jacó, meus irmãos, ele não pensou: o que é 10%? O que é 10% para 100%? 90% é do homem, isso mesmo, pelo seu trabalho, seu esforço. E 10%, meus irmãos, é a fidelidade. 10%, meus irmãos,
É, meus irmãos, a entrega que o homem dá, meus irmãos, para Deus, para a obra de Deus, para o evangelho ser propagado, alcançado. É, meus irmãos, esta entrega, isso mesmo. E alguém diz assim, pastor, e tem um valor espiritual? Muito, tem e muito. Jacó, meus irmãos, foi fiel a Deus no seu voto. Jacó foi um dizimista fiel a Deus, ao Senhor. Isso mesmo. E Jacó prosperou no deserto. Deus multiplicou o seu rebanho. Deus abençoou a sua família. Jacó, meus irmãos, teve filhos. Prosperou em tudo que ele fazia. Porque Jacó, meus irmãos, ele decidiu crer, confiar e ser fiel no seu propósito que ele tinha com Deus. Confiou na promessa, na palavra de Deus, e meus irmãos, e confiou e cumpriu com o seu voto, o seu propósito que ele tinha ali com Deus. Quando nós, meus irmãos, cremos na promessa de Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo, nós, meus irmãos, decidimos honrar a Deus com 10% daquilo que o Senhor nos dá. Não como apenas uma barganha, Senhor, eu vou te dar. Não, meus irmãos, mas nós somos fiel ao Senhor em todo o nosso caminho. Nós compreendemos, meus irmãos, o propósito de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. E nós honramos a Deus. Deus, ele nos abençoa. Deus, ele nos ajuda. Deus, meus irmãos, ele prospera a nossa vida. Deus é o dono do ouro, da prata. O Senhor é o que tem o poder de fazer todas as coisas. E nessa segunda-feira, dia 1º de dezembro, eu quero, meus irmãos, começar o mês de dezembro, o último mês do ano, um mês abençoado, para abençoar vidas, abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, nós temos esta taça aqui, meus irmãos, com azeite. Jacó pegou o azeite que ele tinha e derramou sobre aquela pedra. Eu vou voltar, meus irmãos, com o nome de todos aqueles que estarão, meus irmãos, semeando, dizimando, sendo fiel na casa do Senhor, nesta obra, neste ministério, Igreja do Avivamento, o Bom Pastor. Eu estarei, meus irmãos, colocando aqui o seu nome, você que mora em outra cidade, que deseja participar conosco, você que faz parte aqui conosco da nossa igreja presencialmente, você vai estar mesmo colocando aqui dentro o seu nome, e eu estarei levando na madrugada, na segunda-feira, dia 1º de dezembro, para o monte, um grande clamor, para que Deus possa fazer coisas grandiosas, para que Deus possa nos guardar, e adiante dos nossos caminhos, abençoar a nossa caminhada, como Deus foi com Jacó, Deus possa ir conosco em todos os nossos caminhos. Que ainda este ano, Deus possa fazer coisas maravilhosas. Que ainda neste ano, o endividado possa resolver as suas pendências, possa começar o ano de uma forma diferente. Deus é um Deus fiel, que cumpre com a sua palavra. Nós somos participantes de todas as promessas de Deus. Para isso Jesus Cristo ele veio. E assim eu estarei indo, subindo. E eu quero isso mesmo, que o seu nome esteja aqui. Eu quero orar por você. Faça este propósito conosco. Deixe o seu nome nos comentários. Pastor, eu quero participar. Nós vamos estar entrando em contato com você. Você pode, que você já tem o nosso contato, você já tem contato conosco, você pode estar ligando, se direcionando para nós e dizendo, eu quero participar desse propósito. Você vai estar fazendo este voto, sendo dizimista fiel, fazendo um voto como Jacó. Jacó fez um voto. Em todos os meus caminhos, tudo aquilo que o Senhor me der. Olha que ele não tinha nada. Jacó, ele não tinha nada. Isso mesmo. Ele disse, aquilo que o Senhor me der, eu lhe darei. Isso mesmo. Porque o que o homem dá para Deus não é dele, é Deus que dá. Porque, meus irmãos, o homem, por mais que ele tenha, na verdade o homem não tem nada. Até a sua capacidade de trabalhar, quem dá é Deus.
Se Deus tira a capacidade do homem, o homem, meus irmãos, nem trabalhar ele pode. Tudo na vida do homem vem de Deus. Pois então, meus irmãos, 10% que o homem dá para Deus, não é, meus irmãos, é uma compra. Não, meus irmãos. É, meus irmãos, uma fidelidade, uma gratidão a Deus por tudo que Deus lhe tem feito sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Pois então, participe conosco. Será muito forte esse propósito que nós estaremos realizando. Eu quero estar subindo o monte com o seu nome aqui dentro desta taça, no azeite, no óleo. E eu quero clamar nesta madrugada, dia 1º de dezembro, pelo grande propósito de Deus. E eu creio que coisas maravilhosas Deus vai fazer. Você, pastor, tem uma causa na justiça. Eu quero pagar uma dívida, eu quero vender um imóvel. Eu quero ser fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Eu estou enfrentando uma crise, eu quero isso mesmo. Talvez você está aí, meus irmãos, endividado, com problemas sobre a sua vida. E vocês assim, na minha vida, meus irmãos, quem resolve e me socorre é Deus. Não quando eu enfrente crises, eu enfrento. Mas Deus, meus irmãos, Ele me socorre. Eu creio. E é desta forma que eu tenho vivido. E é desta forma que eu quero que você viva. Sendo fiel a Deus. E vivendo sobrenatural a recompensa de Deus sobre a sua vida. Creia. Acredite. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós entramos em oração agora, neste momento tão especial. Meu Deus, eu oro e eu apresento aqui, Senhor, a vida de todos que estão nos ouvindo. Meu Deus, entra com poder, com providência, curando, restaurando, salvando. Pai, cumpre, Senhor, com a Tua palavra, com as Tuas promessas sobre as nossas vidas, sobre a vida desta pessoa que está me ouvindo. Talvez está enfrentando grandes crises, problemas, desânimo, cansaço. Meu Deus, barreiras têm surgido sobre a sua vida. Ô Espírito Santo, meu Deus, manifesta o Teu poder. Age, meu Pai, poderosamente sobre a vida desta pessoa. Meu Deus, entra com poder, com providência. Liberta, cura, restaura. Manifesta, Senhor, o Teu poder agora, Senhor, sobre a vida desta pessoa. Que pessoas sejam tocadas agora. Pessoas sejam libertas, curadas, livres agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ô Espírito Santo, entra agora, Senhor, com poder, com providência. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, e eu te peço, agora, neste momento, que vidas sejam alcançadas, pessoas sejam curadas, libertas, alcançadas, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga, eu creio. Diga, eu acredito. Eu tomo posse. Diga, eu faço parte. Eu creio nesta promessa de um Deus poderoso, que cura, liberta, restaura, que livra, que vai adiante. Pois então receba a bênção de Deus, receba o livramento, que o Senhor possa te guardar em todos os teus caminhos. Diga, eu creio, eu acredito. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fiquem todos na paz. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida.